crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Um bom dia, que esse dia seja cheio de aprendizado, que nós possamos hoje ter um dia melhor do que ontem, melhor do que segunda, né? Que nós possamos hoje realizar nossas atividades, né? Que dê tudo certo, eu espero que dê tudo certo. Ontem eu tive um probleminha na plataforma, como eu falei pra vocês, eu disse que eu não consegui fazer a devolutiva individual, então eu faria a devolutiva aqui no vídeo, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer hoje na nossa aula é a devolutiva. Vai ficar bem parecido lá na escola, né? Que a gente começava a aula corrigindo as tarefas. Então, eu vou corrigir a atividade de vocês. Nas próximas, eu espero que dê tudo certo, né? Que eu consiga devolver a resposta para vocês individualmente. Claro que vão acontecer situações que nós vamos devolver ela coletiva mesmo, mas hoje eu vou devolver essas atividades para vocês aqui no coletivo, no vídeo, tá bom? Crianças, eu fiquei muito feliz com a realização das atividades de vocês, porque a maioria de vocês se empenhou, realizou. Teve algumas crianças que não me enviaram atividade, tá? Essas eu vou entrar em contato e saber o que aconteceu que não me enviou atividade. E eu vi também que algumas crianças tiveram um errinho ou outro, mas na sua maioria foi aí uma sominha errada, alguma coisinha, porque eu percebi que o processo conseguiu fazer, tá bom? Essa é uma atividade que nós já trabalhamos lá na escola, na apostila física, então quem tiver alguma dúvida é só voltar lá e relembrar, tá bom? Então eu vou corrigir aqui de uma maneira um pouco mais simples, né? Não vou fazer como na sala de aula que a gente faz na lousa, uma por uma, né? Vocês vão até na lousa, mas eu vou corrigir ela de uma maneira assim mais sucinta, mais simplesinha, mas para vocês saberem a resposta, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Dá um zoomzinho aqui para mim, por favor. Continuo com o meu ajudante, nota 10 aqui. Dá um zoomzinho, acho que vai ter que dar ali, ó. Foi? Agora vocês vão ver só minha mãozinha aqui. Ó, pessoal, então aqui a primeira atividade era subtrações no algoritmo. Então, vocês já tinham um algoritmo pré-montado para realizar. Então, a resposta da primeira foi 579, da segunda, 597, 456 a letra C, 1128 letra D, E 6415, F 5094, G 2325 e H 3570, tá bom? Essas são as respostas da primeira atividade. O que eu observei? Teve algumas crianças que pularam, tá? Não sei se não ficou claro. Nós tínhamos exatamente 8 continhas para realizar, tá bom? O que eu percebi também? Que vocês fizeram no caderno, né? E depois passaram para plataforma. Perfeito, pode continuar. Então, aproveita essa que vocês fizeram aí no caderno, dá uma corrigidinha se não conseguir corrigir na plataforma, porque eu tive que apagar porque eu enviei a mesma para todo mundo. Então, corrige aí a do caderninho de vocês, tá bom? Vamos para a segunda, então? A segunda, eu tinha dado para vocês as operações e vocês tinham que usar a estratégia preferida. Então, podia fazer a estratégia da decomposição, a estratégia da composição e também vocês poderiam usar o algoritmo, tá bom? Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Fazer a operação. A estratégia, vocês poderiam escolher, tá bom? Então, olha lá. 1935 menos 1243, letra A. O resultado é 692. Letra B, 999 menos 110, resultado 889. Letra C, 3.500
menos 872. Resultado, 2.628. Letra D, 4.616 menos 3.514. O resultado, o resto, ou a diferença, né, que nós falamos isso, 1.102. Letra E, 6.617 menos 5.428. Diferença, o resto, 1.189, tá bom? Então, vou deixar uns minutinhos aí na tela para vocês verem. E aí, confere aí, pausa aí o vídeo, confere se vocês têm as atividades realizadas no caderninho, se estava certo ou errado, tá bom? Pode abaixar. Número 3. Já número 3, eu tinha situações, problemas para resolver. Letra A. Uma casa de show tem a capacidade de 550 pessoas. Já foram vendidas 296 ingressos. Para o próximo espetáculo, quantos ingressos ainda podem ser vendidos sem ultrapassar a capacidade máxima? Então, só abaixa só um pouquinho. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar os 550 ingressos e subtrair o que já tinha sido vendido, não é mesmo? Porque aí eu saberia quanto ainda me sobraria para ser vendido, certo? Então, o resultado final, a conta seria então 550 menos 296. E o resultado final, pode subir um pouquinho, 254, tá bom? Letra B. Segunda-feira, um comerciante abasteceu seu mercadinho com 720 quilos de arroz. Então, ele tinha de primeiro 720 quilos de arroz. Então, ele foi vendendo, até sábado, que ele percebeu que já tinha sido vendido 254 quilos de arroz. Então, a pergunta final é, quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? Se ele tinha 720 e vendeu 254, ele retirou isso do seu estoque. Então, a conta seria 720 menos 254. E o resultado final chegou à diferença de 466, ok? E por último, a última situaçãozinha, problema que nós tínhamos era essa. Marcela quer comprar um videogame que custa R$ 4.400. Ela já fez uma economia, já guardou um dinheirinho e ela já tinha, então, R$ 2.987. Mas eu quero saber quanto ela ainda precisa para comprar esse videogame. Quanto ela precisa guardar? Quanto ela precisa de dinheiro para comprar esse videogame? Então, eu tinha que pegar o valor do videogame e subtrair o que ela já tinha, para que assim eu conseguisse encontrar o valor que ela ainda precisava guardar, ou ia pedir para a mãe dela, né? Aí tem outras possibilidades. Então, chegamos ao resto e a diferença de R$ 1.413, ok? Então, esses foram os exercícios da aula passada, tá bom? Pode fechar aqui. Agora, pessoal, aqui, isso, já tá aberto aqui, já tá aberto. Só amplia um pouquinho, por favor. Pode tirar o zoomzinho meu aqui para eles me verem. Pessoal, então agora nós vamos para a aula de hoje, né? A aula que eu preparei para vocês fazerem hoje. Corrigida a aula passada, vamos para a aula de hoje. Olha só, quarto ano, nós aprendemos lá na apostila, né? Que nós aprendemos a interpretação de dois tipos de gráfico, tá? O gráfico de coluna e o gráfico de barra. Então, nós vamos voltar um pouquinho neles.
Primeira coisa que eu vou voltar com vocês é para que servem os gráficos, né? Eu já disse lá na nossa aula que gráficos são para quê? Gráficos são para organizar informações, não é mesmo? Nós precisamos dos gráficos para organizar as informações. Então, quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço um levantamento de informações, uma maneira muito simples e fácil de eu conseguir visualizar essas informações são o quê? São através de gráficos e tabelas, não é verdade? Então, através de gráficos e tabelas, eu consigo organizar essas informações e visualizá-las da melhor maneira possível, tá bom? Então, para isso que servem os gráficos, para organizar as informações e ser feita uma leitura mais fácil e mais rápida, não é verdade? Então, nós vamos retomar hoje? Nós vamos retomar a leitura e interpretação de gráficos e tabelas, ok? Então, lembra aí, para que servem os gráficos? Para organizar e fazer uma leitura mais simples e mais rápida das informações, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar. A primeira gráfico que eu tenho aqui é um gráfico muito simples, é um gráfico de colunas simples, tá bom? Então, é um gráfico aqui que fez um levantamento dos lazeres preferidos de uma determinada quantidade de pessoas. Então, olha só, ó. Deixa eu dar um zoomzinho para vocês verem, que senão eu acho que vocês não enxergam. Pera aí. Isso, olha lá. Lazer preferido. Então, nós vemos aqui, ó, nesse gráfico, o que nós olhamos e tiramos de informação aqui. Nós tiramos de informação que temos esportes, TV, cinema, jogos eletrônicos e alguns outros lazeres preferidos, tá? E dentro desses lazeres preferidos e dentro dessa quantidade de pessoas que foram entrevistadas, eu tenho 16 pessoas, olha lá, ó, olha a barrinha do esportes até onde vai, 16. Eu tenho 16 pessoas que preferem esporte como lazer, ok? Então, preferem jogar uma bola, preferem natação, o que mais de esporte aí? Vamos pensar, corrida. Eu sei que os meninos aí da sala, a grande maioria joga futebol, então, ó, é um lazer. Tira-se como um lazer. Então, esse é o lazer preferido de um determinado número de pessoas, que nesse caso, 16 pessoas preferem o esporte como um lazer, tá bom? Depois, eu tenho o lazer TV. No lazer TV, eu tenho cerca de 7 pessoas que preferem TV como lazer preferido. Ok? Depois, então, preferem assistir TV, ficar de boa em casa, no sofá, né? Esse é o lazer preferido da professora. Olha lá. Depois eu tenho o lazer preferido, cinema. Ir ao cinema, né? Também gosto de cinema. Olha lá. Ir ao cinema. No cinema, eu tenho aproximadamente não, na verdade, exatamente 6 pessoas preferindo o lazer cinema, preferem ir ao cinema como um lazer, ok? E por último aqui, o definido, eu tenho jogos eletrônicos, que é um lazer preferido definido. Então, jogos eletrônicos, eu tenho 4 pessoas que votaram nos jogos eletrônicos. Então, prefere jogar um videogame, jogar no tablet, jogar aí nos eletrônicos. Então, eu tenho 4 pessoas que votaram jogos eletrônicos. E eu tenho um grupo que votaram outros lazeres, mas, como foram poucos, foram contabilizados em apenas uma coluna, que aqui deu 5 pessoas, ok? Essas são as primeiras informações que eu visualizo a hora que eu olho para esse gráfico, não é mesmo? E aí, então, o que eu posso, então, tirar de mais informação nesse gráfico? A primeira coisa que eu posso tirar,
que o lazer preferido é esporte, porque ele está lá em cima. Depois eu posso tirar que jogos eletrônicos foram um dos menos votados dos lazeres definidos. Eu também posso dizer a diferença, ou seja, qual é a diferença? Quanto a mais o lazer tem dos jogos eletrônicos, tem a mais do cinema, então eu consigo ver essa diferença. Eu posso ver também quantas pessoas foram entrevistadas. Como? Somando todos esses. 16, mais 7, mais 6, mais 4 e mais 5. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho um número de pessoas, certo? Então, quando eu tenho um gráfico, eu consigo retirar muitas informações. Eu consigo retirar muitas ideias, tá bom? Do que aquela pesquisa ou aquele levantamento de dados quer me dizer, ok? Então, nós vimos gráficos em jornais, nós vimos gráficos na TV, nós vimos gráficos quando tem uma eleição, se pesquisa, quando tem... Na própria sala de aula, a gente faz esse tipo de pesquisa e faz uma tabela ou um gráfico para definir os alunos, para definir as preferências, para definir... até nós, professores, usamos para, por exemplo, definir quais matérias os alunos, por exemplo, quando a gente faz uma prova, eu faço um levantamento de vocês, faça aí um gráfico para mim saber quais matérias eu preciso voltar, quais conteúdos vocês ainda têm alguma dificuldade através das avaliações. Então, toda pesquisa, todos os dados podem ser organizados em tabelas e gráficos para melhor visualização, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos para o segundo gráfico, que é o gráfico de barras. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A professora fala muito, né? Olha lá. Então, aqui, ó, eu tenho o gráfico de barras. Esse é um gráfico também bem simplesinho para a gente analisar. Esse é um gráfico que está falando do número de nascimentos em 3 determinados hospitais. Isso aqui é um gráfico fictício, tá bom? Tanto é que o nome dos hospitais tá A, B e C, tá bom? Então, o que o gráfico de barras vai me dizer? A mesma coisa do outro gráfico, do gráfico de colunas, só que ele está organizado num gráfico diferente, tá bom? Aqui eu posso, olha lá, ver que o Hospital A teve 200 nascimentos, né, nesse determinado período que foi pesquisado. O Hospital B teve 150 e o Hospital C teve 125, tá bom? Nós conseguimos, olhando aqui, ver que o hospital que mais nasceram crianças foi o Hospital A. E que o Hospital B um pouco menos e o Hospital C é o que teve menos nascimentos. Então, se isso fosse uma pesquisa realista, né, de verdade, poderia se ver por que nesse hospital nasce menos crianças, porque a procura é mais no Hospital A. Então, tudo isso vai se organizando e vai se levantando dados para melhoria, para saber como que está sendo, para pesquisa, tá bom? Então, aqui, ó, eu consigo visualizar isso. Outra coisa que eu consigo visualizar é a diminuição, tá vendo? Olha que interessante. A diminuição, ó, tá vendo? De nascimentos mudando de hospital. Aqui eu consigo visualizar bem isso, tá? Consigo ver diferença, consigo ver tudo que nós vimos lá no outro gráfico, ok? Certo? Então, agora então, vamos lá para os exercícios. Pode fechar esse e abrir os exercícios aqui. Isso. Agora eu gostaria que desse o zoom aqui, ó, para ficar só no exercício, para eles visualizarem bem. Não, acho que é aqui na câmera. Aí, então, agora, nós vamos para os exercícios que eu deixei para vocês, tá bom? Vamos lá. Esse é o primeiro exercício. Leia as informações do gráfico a seguir. Pode baixar. Produção mensal de aparelhos telefônicos. Então, um gráfico de uma produção de uma determinada fábrica de aparelhos telefônicos, né? Celular, telefone. Olha lá.
Em janeiro, teve uma produção de 600 aparelhos. Em fevereiro, essa produção subiu para aproximadamente 900 aparelhos. Em março, ela já subiu muito mais e foi para 1.500. Logo em abril, houve uma queda, houve uma redução. Então, em abril, ela foi para 1.200. Só que em maio, nós percebemos que ela subiu e foi para 1.600. Em junho, para 1.400. Então, nós percebemos um balanço aí, né? Alguns meses mais, outros menos. Mas, enfim, vamos para as perguntinhas? Olha lá. De acordo com o gráfico, foram produzidos no primeiro e segundo trimestre, respectivamente, ou seja, um depois do outro, primeiro e segundo trimestre. Vamos lembrar o que é trimestre? Trimestre, lembra? 3 trimestre, 3 meses. A gente trabalhou isso quando a gente estudou lá medida de tempo, né? Nós falamos sobre bimestre, trimestre, década, século, nós falamos sobre todas essas medidas de tempo, tá bom? Então, trimestre, 3 meses. Volta um pouquinho no gráfico para mim. Então, o que eu vou precisar fazer? Ó, os 3 primeiros meses e os 3 segundos meses. O que eu preciso fazer para saber? Pode subir. A quantidade de um trimestre e do outro trimestre. Eu preciso saber quanto que eles têm juntos. 3 meses e depois os outros 3 meses. Então, respectivamente, na ordem, o primeiro trimestre tem 2.900 e o segundo 3.900. O primeiro tem 3.000 e o segundo 4.200. E aí eu tenho 4 alternativas. Dentro dessas 4 alternativas, vocês vão assinalar apenas uma, ok? Então, vamos para o segundo exercício. Olha lá. O gráfico a seguir mostra a produção mensal de uma fábrica de aparelhos telefônicos no primeiro semestre deste ano. Então, abaixa. Olha lá. Pessoal, nós vamos ver aqui o mesmo gráfico lá de cima, tá? O mesmo gráfico. Pode abaixar. Então, nós já fizemos a análise. As informações contidas no gráfico demonstram que, então, eu preciso ler o gráfico, entender o gráfico, para depois eu ver qual dessas respostas, dessas afirmativas, vão caber dentro do gráfico. Por exemplo, a empresa produziu em abril o dobro do que havia sido produzido em, baixa um pouquinho, janeiro. Depois, letra B, a produção de maio foi inferior à produção de junho. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Então, vocês vão analisando lá. Depois, letra C, a quantidade de aparelhos produzidos nos 3 primeiros meses foi equilibrada? Teve um equilíbrio? Aí vocês vão analisar lá no gráfico. E por fim, a letra D, os meses de janeiro e junho representam respectivamente, ou seja, na ordem, janeiro e junho, os menores, de menor e maior produção. Então, janeiro é o menor, junho é o maior. Vocês vão analisar isso olhando lá o gráfico, tá bom? Então, vai ver qual se encaixa no gráfico e vai clicar na alternativa, tá bom? Lembrando que só tem uma alternativa correta. Pode ir pro próximo. Olha lá. Em Manaus, há uma zona industrial com diferentes tipos de indústria. No gráfico a seguir, pode-se encontrar dados sobre a produção de bicicleta dessa região. Produção de bicicletas, vamos lá, em Manaus de 2010 e 2014. Pronto? Olha lá. 2010 teve cerca de 617.858 produções, tá bom? De bicicleta.
Depois, em 2011, 826.903 bicicletas produzidas. Depois, 875.835. Depois, 2012, né? No ano seguinte, 2013, 797.252. No ano seguinte, 2014, 775.254. Tá? Então, esse foi as produções de bicicleta do ano de 2010 a 2014. Pode abaixar. A diferença aproximada entre a quantidade de bicicletas fabricadas em 2014 e 2012. Então, a diferença entre só esses 2 anos, 2014 e 2012, foram, lembra da palavrinha diferença. Diferença são continhas do quê? Então, lembra aí, a professora falou na outra aula sobre isso, né? Que as próprias palavrinhas dão pra gente quais são as continhas que nós devemos realizar. Então, vocês vão fazer a continha e vão ver qual desses números e assinalar. Pode abaixar. A número 4, olha lá, tem um textinho. A raiva é uma doença que não tem cura total e atinge muitos animais no estado do Mato Grosso do Sul. Para tentar controlar essa doença e evitar que se espalhe, herbívoros são vacinados anualmente nesse estado. Compare os números sobre a vacinação de animais no gráfico a seguir. Lembrando que herbívoros são aqueles que só comem plantas, né? Só comem vegetais, não comem carne. Herbívoros vacinados. Aqui, então, a primeira aqui, sobe um pouquinho. Em 2008, teve cerca de 8.202.374 animais vacinados, né? Em 2009, 10.145.913. Aqui. 2010, 9.846.957. 2011, 9.334.974. 2012, 8.261.015 animais. 2013, 7.998.665. Por que está trazendo aqui, ó, em 2014, 8.671.372 animais? Por que tem os números aqui em cima? Porque são números específicos, tá? Não está colocando aproximados, está colocando o número exato. Pode subir. Aí a pergunta é, decomponha um número que indica a quantidade de herbívoros vacinados em 2014, de 2 modos diferentes. Pode subir. Não, descer, desculpa. Olha lá. Então, em 2014, é isso? Olha lá. 8.671.372. Então, nós vamos decompor. 8 milhões. 6, o 6 aqui, o que ele tá? 600 mil. O 7, 70 mil. 1 mil. 3, 300. 7, 70. 2 mesmo. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão, tá bom? Então, vai decompor, pode subir, vai decompor o número aqui, tá bom? Depois, escreva o número do gráfico que tem o algarismo 9 com o valor de 9 centenas de milhar. Então, quanto que é 9 centenas de milhar? 900 mil. Sobe lá, então vai olhar aqui
Em qual desses aqui está ocupando, o 9 está ocupando a casinha de 900 mil, tá bom? Pode descer. Olha lá. Observe a tabela e o gráfico a seguir que representa a despesa com a conta de luz de uma família em 2013. Então, tem a tabelinha e depois o gráfico. Então, em maio foi R$ 135, em junho R$ 125, em julho R$ 146, em agosto R$ 130, em setembro R$ 155 e em outubro R$ 120. Então, olha só, sobe um pouquinho, aqui no gráfico está representado todos esses valores, só que foi transformado de tabela para gráfico, tá bom? Pode baixar. Qual mês houve mais gastos com a conta de luz? Qual o valor dessa conta? Muito simples, só voltar no gráfico e ver qual mês, ó, só de olhar eu já sei qual mês foi a conta mais alta e se tiver dúvida em relação ao valor aqui aproximado, vai na tabelinha, tá bom? Pode subir. Letra B. Em qual mês houve a menor conta de luz? Qual o valor dessa conta? Também vai voltar lá no gráfico. Letra C. Somando-se as contas dos meses de maio a outubro, então não é só maio e outubro, é todos os meses. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai somar tudo e ver quanto essa família gastou com o pagamento da conta de luz. Abaixa só mais um pouquinho. Foi, né? Isso, pode subir. Então, vocês observaram que a primeira, pode ir subindo. A primeira, pode ir mais. A primeira, a segunda, a terceira atividade são de assinalar. A quarta e a quinta atividade, eu já tenho as opções de responder dissertativa. Então, não são mais de assinalar, são de responder, tá bom? Pode ser que alguma das crianças, pode subir aqui, descer, desculpa. Aqui tem alguma dificuldade na questão daqui da classe dos milhões. É que eu achei muito interessante essa atividade de decomposição. Então, se tiver alguma dificuldade na questão de decompor os milhões, vai lá no WhatsApp que a professora ajuda, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade aqui, mas é como eu falei, vai pegar o 8, aqui ele ocupa a casa dos milhões. Então, vai colocar 8 e completar as demais casinhas com zeros. O 600, então coloca o 6 e completa as demais casinhas com 0. Eu já expliquei isso lá na escola, com números um pouco menores. Eu trouxe aqui um número um pouquinho maior, mas a atividade é a mesma, tá bom? Nós já fizemos atividade de decomposição lá, só que com números um pouquinho menores, números até centena de milhar, né? Até, por exemplo, aqui os 600 mil. Mas a gente vai continuar continuar fazendo, só que por enquanto a professora passou esse aqui com milhões, mas não se assustem, é a mesma estratégia, tá bom? Então, pode fechar, aí pode abaixar, tá? Não pode deixar assim, tirar o zoom ali para eles me verem agora. Pessoal, então, eu espero vocês, estão me vendo? Espero vocês amanhã na aula de matemática, nossa primeira aula, né? Então, quarta-feira, beijos, fiquem com Deus, tá? E se esforcem, muita dedicação e qualquer dúvida, eu estou lá, mando áudio, falo pra vocês como que é pra fazer e se a gente errar, a gente corrige, não tem problema, tá bom? O importante é a gente se dedicar e colocar nosso pensamento, nosso foco na atividade pra gente aprender e ter bastante sucesso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!